Insegurança alimentar. Meu nome é Natália Marques e eu sou integrante do grupo PET Farmácia UFPR. PET é a sigla para Programa de Educação Tutorial, programa nacional financiado pelo Ministério da Educação. Gostaria de agradecer ao PET Farmácia pelo espaço cedido para a apresentação deste seminário, ao Ministério da Educação por financiar o programa e à Universidade Federal do Paraná por sediá-lo. A apresentação abordará os seguintes tópicos: o que é classificação à escala brasileira de insegurança alimentar, Agenda 2030, Mapa da Fome e a fome no Brasil, contexto atual. O que é segurança alimentar? É a garantia de todas as dimensões que inibem a ocorrência da fome. Segundo a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Já a insegurança alimentar no Brasil compreende-se como a falta de acesso a uma alimentação adequada, condicionada predominantemente às questões de renda ou, em termos práticos, à fome. A insegurança alimentar pode ser vivenciada no domicílio ou individualmente, sendo decorrente de um conjunto de fatores relacionados, com destaque para as desigualdades sociais e condições de vida. Geralmente, as famílias apresentam menor renda per capita, piores ocupações de trabalho, condições de moradia comprometidas, chefe da família do sexo feminino e com menor escolaridade. Classificação. O IBGE realiza uma pesquisa chamada Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, na qual resulta em características gerais da população, como educação, trabalho, renda e habitação, além da segurança alimentar. E para isso é usada a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar. É uma escala que mede diretamente a percepção e vivência de insegurança alimentar e fome no nível domiciliar. Essa escala possui 14 questões que avaliam de maneira direta as dimensões da segurança alimentar e nutricional em uma população, por meio da percepção e experiência com a fome. E algumas dessas questões são: nos últimos 3 meses, os moradores deste domicílio tiveram preocupação de que os alimentos acabassem antes de poderem comprar ou receber mais comida? Nos últimos 3 meses, os alimentos acabaram antes que os moradores deste domicílio tivessem dinheiro para comprar mais comida? Nos últimos 3 meses, algum morador de 18 anos ou mais de idade deixou de fazer uma refeição porque não havia dinheiro para comprar comida? E com isso, a classificação em 3 níveis: segurança alimentar, insegurança alimentar leve, moderada e grave. Na segurança alimentar, há o acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente e sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Já nos domicílios com insegurança alimentar leve, são aqueles nos quais foi detectada alguma preocupação com a quantidade e qualidade dos alimentos disponíveis. Nos domicílios com insegurança alimentar moderada, os moradores convivem com restrição quantitativa de alimentos e, por fim, nos domicílios com insegurança alimentar grave, além dos membros adultos, as crianças também passam pela privação de alimentos.
A Agenda Global 2030 é um compromisso assumido por líderes de 193 países, inclusive o Brasil, e coordenada pela ONU. São 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas a serem atingidas no período de 2016 a 2030, relacionados à efetivação dos direitos humanos e promoção do desenvolvimento, abrangendo o desenvolvimento econômico, a erradicação da pobreza, da miséria e da fome, a inclusão social, a sustentabilidade ambiental e a boa governança. O objetivo número 2 é Fome Zero e Agricultura Sustentável. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar, melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Uma das metas mais importantes desse objetivo é, até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações vulneráveis, incluindo crianças, a alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. E um dos caminhos propostos para alcançar esse objetivo é o investimento na agricultura sustentável. Sendo assim, o fortalecimento da agricultura familiar amplia a oferta de alimentos in natura para o mercado interno, além de possibilitar a subsistência, a geração e distribuição de renda. O Brasil era uma referência internacional por ter reduzido de forma expressiva a fome e a desnutrição, retirando o país do mapa da fome em 2014. No ano 2000, foi criado pela ONU o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, que incluía, entre suas metas específicas, reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporção da população que sofre de fome. Posteriormente, esses objetivos saíram de cena e entraram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o conjunto de 17 metas mencionados anteriormente. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a pobreza no Brasil foi reduzida de 24,7% em 2002 para 8,5% em 2012, e a extrema pobreza caiu de 9,8% para 3,6% no mesmo período. Esses resultados fizeram com que o país cumprisse a meta de reduzir pela metade o número de pessoas que passam fome estabelecida no Objetivo de Desenvolvimento do Milênio. Em 2013, a parcela da população em situação de fome havia caído para 4,2%, o nível mais baixo até então. Foi quando o país alcançou as duas metas da ONU de redução das taxas de fome, cortar pela metade o número de pessoas passando fome e reduzir esse número para menos de 5% da população até a data prevista. A partir de 2020, o aumento da fome no Brasil foi impactado pela pandemia, assim como em outros países. Além da Covid-19, a fome no Brasil é reflexo também do fim ou esvaziamento de programas voltados para estimular a agricultura familiar e combater a fome, além da defasagem na cobertura e nos valores de programas sociais. Segundo dados de 2020 da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, são 19 milhões de pessoas em situação de fome no Brasil. A comparação com 2018, de 10,3 milhões, revela que são 9 milhões de pessoas a mais nessa condição. Em dezembro de 2020, foi realizado o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19. E os resultados mostram que apenas 44,8% dos lares tinham seus moradores e suas moradoras em situação de segurança alimentar. Isso significa que em 55,2% dos domicílios, os habitantes convivem com algum tipo de insegurança alimentar. Mas e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU? O relatório Luz 2021 é um documento produzido por entidades da sociedade civil
e mostra o grau de implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no Brasil. E segundo este relatório, o Brasil não apresenta progresso satisfatório em nenhuma das 169 metas dos 17 objetivos. Das 169 metas, 54,4% estão em retrocesso, 16% estagnadas, 12,4% ameaçadas e 7,7% mostram progresso insuficiente. Em relação ao objetivo 2, ele possui 8 metas, mas a maioria ou está em retrocesso ou estagnada. Nessa trajetória, é improvável que o país cumpra até 2030 o ODS 2 da Agenda 2030. Essas foram as referências utilizadas para a elaboração deste seminário. A primeira é do site Oxfam Brasil, que fala sobre segurança alimentar e a sua importância. A segunda é a Lei 11.346, de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. A terceira e a quarta são artigos que tratam da insegurança alimentar no Brasil atualmente. E a última é um estudo técnico de 2014 do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome sobre a escala brasileira de insegurança alimentar. A primeira é do site do IBGE, explicando sobre a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. A segunda é do Conselho Nacional de Justiça sobre a Agenda 2030. A terceira e quarta são sobre o ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável. E a última é um artigo sobre os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e a transição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A primeira é uma notícia de 2015, retirada do site da ONU, sobre o crescimento de renda da população brasileira. A segunda é uma notícia do site da BBC, de 2021, falando sobre a fome no Brasil. A terceira é o relatório Luz 2021, do GT, da Sociedade Civil para a Agenda 2030. E a última é o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. Obrigada pela atenção. E se tiver alguma dúvida ou comentário, entre em contato comigo pelo e-mail ou pelo Instagram.